Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Me ouvem bem? Ok. Bom, olha, a despeito das minhas pedras, eu louvo a Deus por poder retornar aqui à Igreja do Cruzeiro e ser alvo do imenso carinho dos irmãos. Sei que oram por mim, por minha família, e sou muito grato por isso. Nesta noite, meus irmãos, quero guiá-los através do texto bíblico de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos de 1 a 11. E o tema dessa mensagem é Vivendo com Deus por meio da fé progressiva. Repito, vivendo com Deus por meio da fé progressiva. Eu, inclusive, quero pedir a gentileza da igreja de fazermos essa leitura de pé, e eu vou ler os versos ímpares, e os irmãos lerão os versos pares. Começo lendo, então, o texto, irmãos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir. Eu quero orar mais uma vez. Baixa a sua cabeça. Senhor, tua palavra está diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. Só tu alcanças a profundidade das nossas necessidades íntimas dentro do coração. Se o Senhor não falar nesta noite, Senhor, será meramente um discurso apresentado às nossas consciências. Mas se o Senhor falar hoje, será a voz do Senhor neste lugar. Ela entrará no coração, ela nos agitará por dentro, ela moldará a nossa vontade e nos porá em curso para cumprirmos a tua vontade. Então faz isto, Senhor, para que o teu bendito nome seja glorificado. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. Irmãos, este é um texto por demais conhecido da igreja. E vocês mesmos já devem ter lido este texto várias vezes nos seus momentos devocionais a sós com Deus. Imagino que todas as vezes que na sua leitura anual, quando chega no Novo Testamento, você encontra esse texto, você lê com emoção. Nós estamos aqui diante de um grande milagre, diante de uma manifestação extraordinária, poderosíssima do nosso Deus bendito, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo bem no início do seu ministério na região da Galileia.
Mas, olha, irmãos, particularmente o que me chama a atenção neste texto é que o Senhor Jesus só fala 3 vezes nesse texto. Você reparou isso? Só fala 3 vezes. Lá no verso 3, ele entra no barco do Simão e pede que ele afaste o barco um pouco da praia para ele falar em pé neste barco para uma multidão que estava na praia. É como se fosse assim um palco que ele pede para poder ter destaque, para poder falar para aquele povo. A segunda fala de Jesus neste texto está no verso 4, quando ele se volta para Simão e diz assim: faze-te de largo, ou seja, entra na água e lança a tua rede para pescar. Segunda fala de Jesus. A terceira fala de Jesus está lá no finalzinho, no verso 10, quando ele diz a Simão de novo: não temas, doravante serás pescador de homens. Você percebe uma coisa interessante nesse texto? Com poucas falas, sem nenhuma argumentação estruturada, não foi um discurso, Jesus consegue a total adesão de um grupo de 4 pescadores, que eram 2 irmãos de cada lado. Você tem Pedro e André, e você tem Tiago e João. Eram sócios num barco de pescaria. Era uma empresa doméstica onde eles pescavam e dividiam os lucros e assim davam provisão para suas famílias. E o que acontece neste texto que a gente vê, por causa dessa ação extraordinária de Jesus, estes 4 homens vão ser dos primeiros discípulos do Senhor, eles vão entrar numa relação dinâmica, transformadora, eles vão seguir o Senhor Jesus, eles vão ser tomados pela graça e poder do Espírito Santo, e eles vão ser transformados em agentes de transformação histórica que abalaram as estruturas do mundo daquela época. Que coisa extraordinária, hein? O mesmo espanto que a gente vê neste texto, quando eles ficam assombrados diante daquilo que Jesus fez, irmãos, isso também nos assombra quando nós estamos diante da grandeza do Senhor, não é verdade? Quantas vezes, tanto eu quanto vocês, não nos quedamos chorando diante do impacto da presença de Deus, que às vezes vem num cântico, numa palavra, num testemunho. O poder de Deus invade o nosso coração e nos leva às lágrimas. Prostrados nos ajoelhamos diante da grandeza extraordinária do Senhor. Ah, meus irmãos, igreja é o lugar onde Deus nos visita também. Ele está na igreja, Ele está fora da igreja, e em todos os cenários Ele faz arder uma sarça ardente na nossa vida, no curso da nossa vida, no curso da nossa história, e diante dessa sarça ardente que evidencia sua presença na vida cotidiana, não há outra decisão do coração a não ser tirar as sandálias, ajoelhar e adorar o Senhor. Eu tenho certeza que se eu fosse conversar com cada um de vocês, vocês me diriam: na história da vida de vocês, pastor, eu já tive um encontro na sarça ardente com o Senhor. Eu já tive uma história de visitação do Senhor. Eu já tive um momento de assombro da minha alma diante da grandeza gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Sim, com certeza vocês têm histórias. Irmãos, o que eu noto extraordinariamente aqui é que este texto vai nos mostrar a perplexidade humana em Pedro diante da gloriosa presença do Senhor. Talvez algumas questões muito íntimas tenham sido pensadas no coração dele e inquietando, e talvez até os seus amigos, diante daquilo que Jesus fez, talvez a pergunta: quem é este homem? Diante de quem nós estamos? Como é possível nos relacionarmos com ele? E então, meus irmãos, o texto vai nos dizer que a continuidade dessa história, que eles vão descobrir pela experiência, que o Senhor Jesus Cristo não era só um profeta, não era só um rabi, não era só um mestre da moral, ele é o Filho do Deus vivo presente entre nós.
diante de palavras tão sucintas, poucas palavras que ele disse, ele consegue que esses 4 pescadores abandonem tudo e vão segui-lo. Mas a grande pergunta é, e agora? No século 21, diante das palavras de Jesus, como é que nós respondemos ao chamado de Jesus? É sobre isto que eu quero falar aos irmãos. Nesta noite, eu quero falar sobre como viver com Deus por meio de uma fé progressiva. Ao longo deste texto, nas ações de Pedro e de seus amigos, eu quero mostrar uma sequência de respostas à graça de Deus. E, portanto, que o Espírito Santo nos ilumine nessa caminhada, nesse texto. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, está no verso 3 ao verso 6. Acompanhe aí com a sua Bíblia aberta para a gente poder perceber. Neste primeiro ponto, irmãos, dessa caminhada, eu quero dizer que a fé progressiva sobre a qual nós vamos falar começa com o conhecimento do Senhor e pede a prontidão em obedecê-lo. Primeiro, a fé progressiva começa pelo conhecimento do Senhor e pede a prontidão para obedecê-lo. Eu leio no verso 3, que diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, a primeira coisa que eu quero afirmar com base nesse texto é que Jesus não era um estranho para Pedro, ok? Guarde isso daí no seu coração. E, enquanto eu estava meditando nesse texto, uma coisa que veio, um questionamento foi, percebe que coisa assim que o texto nos diz? Jesus chega com uma multidão seguindo ele encontra um grupo de pescadores que, depois de toda uma noite de trabalho, estão ali limpando as redes, era a tarefa deles. Tinham que tirar todo o lixo do mar que havia agarrado nas redes, para que isso não dificultasse a tarefa da noite seguinte. E eles estavam limpando as redes. E Jesus chega direto no barco de Pedro e diz assim: olha, me dá seu barco. E Pedro dá o barco. E eu fiquei me perguntando, mas como assim? Como é que ele chega e pede o barco? Será que Pedro o conhecia? Percebe? Esse é o ponto inicial. E eu quero que você volte lá um capítulo anterior, capítulo 4, você vai ver a resposta a isto. Irmãos, Pedro, ele conhecia Jesus. E de onde ele conhecia Jesus? Diz Lucas, capítulo 4, versos 14 e 15. Lembre-se, Jesus está na Galileia. Diz o texto: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. De onde é que ele vem para a sinagoga? Do deserto. Da experiência da provação no deserto, depois de ter lutado contra Satanás, mantendo-se firme, defendendo a sua integridade como filho de Deus. Percebe que coisa extraordinária? Ele obtém a vitória no deserto e imediatamente ele entra na missão, sai do deserto, vai para a região da Galileia para começar o seu ministério efetivamente. Diz o texto, no verso 14, que no poder do Espírito ele começa a curar, pregar, expulsar demônios, manifestar o reino entre aquele povo. E aí que diz o texto que a fama dele começou a correr por toda aquela circunvizinhança. E como grande mestre da parte de Deus, o santo de Israel começa a ir nas sinagogas. E ele era glorificado por todos por causa do seu ensino, da palavra de autoridade, da clareza com que ele trazia a percepção do reino de Deus. Irmãos, Pedro era um homem que, com toda certeza, frequentava a sinagoga, deve ter ouvido Jesus na sinagoga, ou se não, ouviu falar da fama de Jesus, porque diz o texto,
E a sua fama correu por toda a vizinhança. Pedro o conhecia pelos sinais, maravilhas, que ele operou em Cafarnaum. Veja aí o texto do verso 23 do capítulo, do capítulo 4, verso 23. Diz o texto, nesse texto, que ele vai por toda a região da Galileia, e lá em Cafarnaum há uma profundidade de sinais. Há muitos sinais que são pregados, uma região próxima de onde Pedro morava. A sua fama, diz o verso 37 desse capítulo 4, corria por toda a circunvizinhança. Mas não para aí. Diz o texto bíblico, meus irmãos, de Lucas 4, de 38 a 39, que a sogra de Pedro adoeceu e teve um febrão. Sabe, é uma coisa assim horrorosa. E então Jesus vai à casa de Pedro. Olha que coisa extraordinária a graça aqui. Jesus vai até a casa de Pedro. Pedro está lá, ele presencia este milagre. Aquele que era o grande mestre que circulava por toda a Galileia. Ah, Pedro, você está conhecendo o Senhor da glória, isso vai transformar a tua vida. Veja o que acontece aqui, ele recebe o Senhor na sua casa, ele vê Jesus curar sua sogra adoecida, e depois, então, quando ele cura, ele segue no seu ministério de curar, exorcizar, trazer a palavra por toda a Galileia. Ele ainda não saiu da Galileia. Diz o texto de Lucas 4, 40 a 41, que ele está curando, libertando muitos naquela região. Percebe? Ele continua a sua agenda de assombros, de sinais extraordinários. Irmãos, Pedro conhecia Jesus. É por isso que a gente vê, então, quando Jesus vem naquela manhã e chega diante do barco de Pedro. Jesus conhecia Pedro e Pedro o conhecia. Jesus vai direto no barco de Pedro. E Jesus então fala assim: Pedro, eu quero o teu barco. Ele não nega para Jesus. Ele sabe que o Santo de Deus, que visitou a sua história, que entrou na sua agenda, que entrou na sua casa, que operou o favor de Deus na sua casa, agora vem e pede o seu barco. É claro, Senhor, leva o meu barco, eu te cedo, eu quero fazer parte do que tu fizeres. Percebe isso? É Pedro. Pedro foi tocado por Jesus. Olha, meus irmãos, que coisa extraordinária. E aí Jesus então fala assim: me dá o teu barco, afasta esse barco. Ele obedece, perceba. Depois que ele termina de falar, Jesus vem e diz assim: agora Pedro, presta atenção, você vai entrar nesse barco, e você vai lá para dentro, no mar profundo, e você vai lançar as tuas redes. Olha, gente, sinceramente, pensando com toda a lógica humana, talvez até Pedro cogitasse dizer assim: olha, Senhor, vamos conversar sério aqui, hein? Da graça, do reino, de Deus, sabe, de tudo que diz respeito, o Senhor entende, mas de mar entendo eu. Talvez Pedro falasse isso, cogitasse no seu coração. Melhor horário de pescar é à noite. Melhor horário para jogar rede, disso eu entendo, essa é a minha vida toda. Você percebe, irmãos, que a resposta que ele dá para Jesus, não é? Ele fala assim: mestre, trabalhamos a noite toda, você percebe isso? Está lá no verso 5, nada apanhamos, era grande constatação, as redes estavam limpas. Percebe a frustração desse homem? Mas ele aprendeu que ele estava lidando com uma pessoa diferente, que entrou na sua casa, que entrou na sua história, que lhe pediu o barco, e agora lhe pede uma coisa impossível: entrar de novo no barco, aventurar-se no mar, na hora imprópria. Mas ele diz: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Percebe isso? Irmãos, e aqui eu quero fazer uma ponte entre essas duas percepções neste texto. Na sua vida cristã e na minha vida cristã, nós temos que ter um relacionamento sério com o Senhor. A vida cristã não é feita de encontros eventuais com o Senhor. A vida cristã é feita de um sério compromisso de conhecer o Senhor
e continuar conhecendo. Nós temos o dever de aprender tudo o que nós pudermos com os olhos do nosso coração sobre o querido e amado Senhor Jesus Cristo. E aí, à medida que você vai crescendo nesse conhecimento, você vai vendo que pela palavra do Senhor há determinadas ações que Ele diz assim, faça isso. Ele nos dá ordens. Ele pede a nossa obediência. Ele pede que a gente cumpra determinadas ações para o nosso bem. Então, irmãos, crer e obedecer andam juntos na história da nossa vida. E aí, irmãos, eu preciso sinceramente dizer para vocês que muita gente começa crendo na vida cristã. Começa sendo educado nos sentidos da fé. É ensinado a ler a Bíblia. É ensinado a fazer oração. Mas para aí. Não progride na vida cristã. Porque o próximo passo se dá pela obediência. Obediência objetiva à ordem de Deus. Para santificar, para ter um novo coração, para se afastar do mal, para ser mais solidário, para cumprir o ID. Ou seja, há tantas ordens, mandamentos, prescrições específicas que nos são dadas para o progresso da nossa vida diante de Deus. Mas muita gente para aí, porque quer apenas aquele tipo de cristianismo do conhecimento. Quer apenas saber coisas sobre Deus, quer apenas saber coisas sobre Jesus, mas quando chega a ordem para obedecer, para entrar numa relação dinâmica de discipulado com o Senhor, bom, aí fica estranho, porque quer admirar Jesus um pouquinho de longe, sem apressar muito, para ficar só no nível de um conhecimento, e às vezes conhecimento especulativo sobre Jesus. Quando Jesus nos pede para sair da periferia da especulação, para chegarmos próximo, no centro da fé, quando Ele atua no nosso coração, e com base naquilo que a gente sabe, isso gera vontade de obedecer para agradar o coração de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Está claro isso para vocês? Na fé cristã, não há possibilidade da gente separar o conhecimento sobre Deus, da obediência a Deus oriunda daquilo que a gente aprende no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus implica obedecer a Deus. Por isso, meus irmãos amados, que a gente vê Pedro com essa prontidão para obedecer. Ele sabe que está diante do santo homem de Deus, que é maior do que um profeta. Ele atende as duas ordens, de afastar um pouco o barco para Jesus falar, e depois de entrar no barco e ir obedecer a ordem de Jesus. Irmãos, alguém que é muito maior do que o profeta, ele arrasta o barco para Jesus falar, e isto é extraordinário, a gente vê esses dois padrões de obediência. Vejam, irmãos, isso é extraordinário. Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, preste muita atenção a isso. Não feche a porta do seu coração à ação do Espírito Santo, que nos traz o conhecimento sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele diz assim, não fiquem chorando, não fiquem tristes, eu vos darei outro Consolador, Ele falará bem de mim, Ele me glorificará. Todo o conhecimento que nós temos sobre Jesus vem por ação do Espírito Santo no nosso coração. É Ele quem desperta em nós a alegria avivada, renovada, de dedicarmos o nosso interesse, o nosso amor pelo Redentor. Por isso, preste muita atenção, Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Priorize a presença do Senhor. Desenvolvam uma sólida vida devocional que os sustentem nos desertos da vida. Vivam uma vida que testemunhe da vitalidade do Evangelho, começando pelo conhecimento de Deus e progredindo para a obediência à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas a gente continua vendo que na riqueza desse texto, e nós estamos falando de uma fé progressiva, uma fé que ela vai gradualmente se desenvolvendo.
Ela começou com a crença no Senhor. Ela progrediu para a obediência. Mas vejamos outra progressão agora. Eu leio nos versos 6 e 7, que diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Agora, deixe-me falar-lhes de uma outra progressão a partir da obediência. Vejam, a fé progressiva recebe a bênção do Senhor e exercita a compaixão solidária. Percebe isso? Olha, lembra que eu comecei essa mensagem dizendo que Pedro e André, Tiago e João, eram sócios numa empresa familiar de pesca artesanal. E o lucro que eles obtinham das pescarias à noite era dividido entre eles para sustento das suas famílias. Eles vendiam e depois compravam e atendiam às necessidades da casa. Pensa numa coisa extraordinária. O que eles conseguiram pegar por causa da ação extraordinária do Senhor, nunca, jamais tinha acontecido na história daquela pescaria, daquele lago. Percebe isso? Que bênção! Bênção do Senhor acompanha a nossa resposta em obediência. E eu quero te estimular esta noite, Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Seja obediente. Por certo, o Senhor trará na história da nossa vida, na caminhada da obediência, sinais, poder, que vem como confirmação de que nós estamos no caminho certo. Muitas dessas confirmações vêm por provisões, muitas dessas confirmações vêm por consolações, muitas dessas confirmações vêm por ações poderosas de Deus, confirmando que nós estamos na caminhada certa. Isso, então, olha lá, obedecer ao Senhor traz a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Veja lá, então, aqui, que coisa extraordinária. A atitude de Pedro e de seus companheiros recebeu a bênção do Senhor. Pescaram muitos peixes, uma enorme quantidade, a ponto até de causar risco de naufrágio. Eles não davam conta de puxar aquela rede com tanto peixe, e não havia barco suficiente para eles jogarem o peixe para dentro. E o que eles fazem, então? Eles chamam outros pescadores que estão limpando a rede lá: venham, por favor, venham, tragam todos os barcos. O texto bíblico não diz quantos barcos foram ajudá-los. Provavelmente todos os barcos estavam ali. Eu não faço ideia, o texto não diz isso, mas o texto nos diz que todos os barcos que foram não deram conta do peixe, da quantidade de peixe. Era tanto peixe para todo mundo, que até os barcos que foram ajudá-los corriam o risco de ir a pique. Percebe isso? Que bênção abundante, que bênção extraordinária é essa, que extravasa, que sai da gente, que alcança outros, que entra na história de outros, tudo porque nós atendemos ao apelo de ser fiéis ao Senhor, e então o Senhor nos abençoou com uma bênção que nos alcança e alcança outros. Você percebe isso? Que coisa extraordinária. Irmãos, olha que coisa interessante, mas aí eu preciso fazê-los ponderar sobre um aspecto. Muita gente para aqui, viu? Muita gente começa a sua vida cristã crendo com alegria, tendo alegria no encontro com o Senhor. E até mobilizado pela sua vida na igreja, percebe que a igreja na qual ele está inserido se mobiliza para obedecer ao Senhor, obedecendo nas mobilizações de missões, obedecendo quando há alguma necessidade, a igreja se junta em oração, eles também se juntam. Ou seja, creu e já entra em alguns aspectos da caminhada da igreja para obedecer a Deus. E aí, de repente, essa pessoa percebe que esta igreja também é generosa, compassiva, o que ela tem, ela reparte. A bênção de Deus, ela reparte. E aí, mas quando esse repartir é financeiro, quando esse repartir envolve doar algo além de você,
E aí nós travamos, a pessoa trava, porque ela não consegue ir além. Percebe? Muita gente interrompe a progressão da sua fé, porque não consegue ir além disso. Ela entrega o coração, ela ouve a palavra de ensino, ela se alegra e começa a obedecer, mas quando chega nas mobilizações para que o seu coração se transforme em um coração compassivo, generoso, solidário, aí ela trava. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque não foi esta a resposta de Pedro. Pedro e seus amigos creram, obedeceram, foram abençoados com uma grande bênção, mas eles progrediram para o estágio seguinte, que é o estágio da compaixão solidária. Percebeu? Eu estou traçando para os irmãos, à luz deste texto, uma progressão da fé. Começa-se com o conhecimento do Senhor. Nós passamos, então, em razão do conhecimento, para obediência objetiva à palavra do Senhor. Quanto mais obedecemos e conhecemos, mais nós queremos ser igual ao coração do nosso Senhor. E vemos que Ele é compassivo, generoso, longânimo, bondoso, e nós queremos ser como Ele. E a gente ora, Senhor, faze-me segundo o Teu coração. E o Senhor coloca oportunidades diante de nós, para que a nossa oração se cumpra. Ele nos dá oportunidades de sermos compassivos. Como é que você responde a isso? Você orou por isso. E quando você abre o seu coração ao aflito, quando você abre o seu coração ao necessitado, quando você abre o seu coração para atender a dor do próximo, você está progredindo na sua fé. Você creu, você obedeceu, e como resposta à graça de Deus na sua vida, você abre o seu coração. Está claro isso, meus irmãos? Veja, então, que nós vemos aí que isso é extraordinário. Pedro e seus companheiros progrediram da obediência inicial para a compaixão que partilha de forma solidária. Crer e obedecer devem ser seguidos por atos concretos de compaixão, solidariedade, partilha. Nós devemos imitar o nosso Senhor em tudo, partilhando as bênçãos que nós temos recebido, dando testemunhos dos sinais da sua presença entre nós, vivendo uma fé engajada que se coloca a serviço para ajudar. Amém, meus irmãos. Quero que você veja comigo o verso 8, que a gente vai ver mais uma etapa na progressão desta fé. E aí, o verso 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Queridos, agora nesse ponto eu quero dizer que a fé progressiva aprofunda o vínculo com o Senhor por meio do quebrantamento diante de Deus. O que nós temos aqui, irmãos? Que a atitude compassiva de Pedro o levou a entender aquele momento, o levou a uma decisão vital diante do Senhor. Irmãos, eu fico pensando aqui nesse Pedro, né? Eu gosto muito do Pedro, irmãos. Eu acho que eu gosto mais do Pedro do que do Paulo, sabia? Pedro tem tudo a ver, gente, com a gente, sabe? Com essa humanidade, sabe? Com essa oscilação que ele tem, sabe? Pedrão é jóia demais. Gente, olha lá. Então, eu vejo aqui, Pedro traz à memória as suas impressões sobre Jesus. Olha, é como se um filme passasse na frente do Pedro. E o que é que ele vê? Ele lembra da santidade de Jesus. Ele lembra do caráter de Jesus, da sua autoridade. Ele lembra de Jesus estendendo as mãos sobre sua sogra. Ele lembra do que ele ouviu sobre as grandes manifestações do poder de Deus de Jesus na Galileia. Isso chegou ao seu coração. Isto está aquecendo o coração de Pedro. E ele então vê o seu
próprio coração, ele vê o seu pecado, ele vê a sua obstinação, ele vê a sua rebeldia contra Deus, e ele se quebranta diante de Jesus ali, e diante do Santo de Deus que está diante dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente para aqui também. Começa a carreira cristã crendo, estuda, toma o conhecimento para dentro do seu coração. Até tem alguns padrões de obediência na sua vida. Até chega a participar dos movimentos de partilha solidária na igreja, e às vezes até ele faz isso. Mas muita gente não prossegue para essa próxima etapa, que é uma vida que se quebranta continuamente diante de Deus. A gente vai tocando a vida no automático, a gente vai achando que simplesmente ter os nossos momentos de paz com Deus, de amizade com os irmãos, isso define a vida com Deus. Não, não, não e não. A vida com Deus é definida nesses momentos quando o meu coração se ajoelha diante de Deus. A vida é definida diante desse momento de quebrantamento, quando a minha alma não acha lugar seguro, a não ser me agarrar ao Senhor e diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. É só quando nós nos agarramos do Senhor, é só quando nós nos depositamos diante dEle, é só quando o nosso coração chora diante dEle, diante de toda a nossa miséria, diante de toda a nossa necessidade, angústia que vem no nosso coração por vivermos uma vida esquálida, de mentira, como impostores, que vivem uma vida de aparência, mas nunca se quebrantou diante do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, querida igreja, porque não foi essa a situação de Pedro. Pedro se quebrantou diante do Senhor. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor. Eu sei que Tu és o Santo, e eu sei quem eu sou. Afasta-te de mim, porque sou homem pecador. E sabe, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, esse é o tipo de declaração que Deus quer ouvir de nós. Senhor, eu sei quem eu sou, e eu sei quem Tu és, e eu estou totalmente perdido se o Senhor não entrar na minha vida, na minha história. E eu quero que você pense sobre isso. A sua história hoje pode ser diferente. Se você me ouve e está vivendo esse tipo de vida, de uma vida de aparência, de um cristianismo nominal, de um cristianismo de costume, Jesus hoje te chama para se prostrar diante dEle, para começar tudo de novo, para começar do zero nesse momento, do jeito certo. Não basta só saber sobre Jesus, não basta só ter alguns padrões de obediência, por causa, talvez, porque esse é o movimento do lugar onde você está. Não basta você só, algumas vezes, participar de algum movimento solidário. Se não houver um movimento do seu coração se quebrantando diariamente, ao longo da sua vida, da sua história, diante de Jesus, você não é reconhecido por Ele. Lembre-se, na palavra do Senhor diz assim: mas naquele dia muitos dirão: Senhor, no Teu nome nós evangelizamos, Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônio, Senhor, no Teu nome nós fizemos tantas coisas. E diz o texto que Jesus responde para ele: na verdade, eu nunca conheci vocês. Vocês são estranhos para mim, mesmo fazendo a minha obra. Vejam, é possível sermos estranhos para o Senhor, mesmo fazendo a obra do Senhor. E como é que a gente deixa esse estado de estranheza para caminharmos até a condição de filhos amados, amigos de Jesus? Começa pelo quebrantamento. Começa pelo quedar-se diante do Senhor. Começa por reconhecer e tremer diante da sua grandeza. Sabe?
O culto não precisa terminar aqui na reunião. Pode continuar ao longo da semana. Não é? Você e minha irmã cortando aquele bife gostoso, né? Temperando lá, cantando para o Senhor. Você indo para o seu trabalho, no carro, você pode estar cultuando ao Senhor. Percebeu? Vocês trabalhando na agenda diária de vocês, lá no seu pensamento e no coração, você pode estar cultuando e louvando a Deus. Não para nunca. O culto não termina no domingo, mas ele se estende entre os domingos. Pedro se prostrou diante da grandeza de Jesus, em profunda consciência da sua finitude e da sua pequenez, numa profunda necessidade de perdão para os seus pecados e cura para os seus temores, angústias e traumas da vida. Pedro aprende aqui que um santo não é aquele que não peca mais, mas aquele que, tendo consciência do seu pecado, se quebranta diante de Deus e procura viver dependente de Deus. Você quer ver um exemplo, meus irmãos? Paulo nos fala lá em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz assim: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como é que Paulo se vê. Eu sou o principal dos pecadores, e isso colocava Paulo de joelhos e prostrados com o rosto em terra diante do Senhor. Veja o que nos diz, irmãos, Isaías, em Isaías 6, verso 5, quando ele diz: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não via virtude nenhuma nele. E é por causa dessa sua confissão que diz o texto: sai um anjo do trono de Deus, vem com uma tenaz, toca a sua boca, e ele é chamado para a missão. Percebe isso? Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor quer ouvir essa confissão, quer nos vir prostrados, para nos colocar no curso da sua vontade como agentes seus para este mundo. Nós precisamos aprender uma coisa, Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, queridos irmãos e queridas irmãs, preste muita atenção nisso. Precisamos aprender a sondar o coração à medida que nós progredimos na jornada da fé. Ao longo desses sucessivos exames do coração, nós teremos renovados encontros com a gloriosa presença do nosso Deus bendito, e isso irá nos transformar para sermos mais semelhantes a Ele mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Peço a sua atenção agora para os versos 9 e 10, a parte A. Mais um progresso. Veja o que nós estamos falando. Primeiro, nós cremos, seguimos obedecendo, compartilhamos a bênção que temos recebido de Deus, nos quebrantamos diante dEle. Agora, olha o que o texto nos apresenta. Verso 9 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Irmãos, Pedro e seus companheiros foram tomados por uma profunda admiração do Senhor, que os levou ao temor reverente. Irmãos, eles são tomados por essa mesma admiração que tomou o coração do salmista a ponto dele declarar no Salmo 139, de 7 a 10, quando a gente lê assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Irmãos, eu fico muito emocionado quando eu leio esse texto. Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, eu me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Perceba o que o salmista está dizendo nesse texto: é assombrosamente consoladora a presença de Deus. Não há nenhum lugar para onde esse salmista pudesse ir que ele não tivesse a presença consoladora de Deus. Para o salmista, Deus era real, Deus estava presente na vida, em qualquer circunstância, em qualquer estação da vida. Entenda isso.
Queridos irmãos, nós precisamos compreender que a fé cristã não é só crer e ser abençoado. É verdade que você vai encontrar um tipo de evangelho sendo pregado por aí que enfatiza só isso. Creia e seja abençoado, e a vida para. Não há muita insistência na progressão da fé. Mas veja, esse tipo de evangelho tão reduzido, que está sendo pregado aí sem muito sentido e significado, esses pregadores, esses mensageiros, deveriam continuar na progressão, dizendo, não apenas creia, não apenas obedeça e seja abençoado, mas quebrante-se, admire a grandeza de Deus e faça do temor reverente o seu estilo de vida. É Provérbios 3, verso 6, que vai nos dizer assim a resposta também do sábio, quando ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, isso é um estilo de vida. Reconhecermos o Senhor, reverentemente nos quedarmos diante dEle, para que o nosso coração seja transformado. O Evangelho que nos foi apresentado nos propõe um caminho de vida. Nós começamos com a crença básica, fundamentalmente no senhorio do Senhor Jesus. Então, padrões de obediência se definem na nossa vida, pedindo o nosso posicionamento. Nós, então, respondemos à graça com um coração compassivo, repartindo o testemunho de sinais, de palavras, de insights, na jornada da vida, quando Deus nos provê com essas confirmações para nossa alegria. Mas aí, Ele nos concede tempo para chegarmos diante dEle e confirmarmos que nós somos seus discípulos, seus servos, aos seus pés, prostrados, dizendo, meu Deus e meu Senhor, para onde irei do Senhor, se Tu tens as palavras da vida eterna? E aí, meus irmãos, nós vemos aqui, então, que a grandeza exaltada de Deus nos chama para adotarmos esse temor reverente, nos quebrantando diante dEle, adotando esse temor como estilo de vida. E finalizando, veja que coisa maravilhosa. Nos versos 10 ao verso 11, nós lemos assim, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Viu que coisa maravilhosa? Viu como é que esse texto termina? Como não seguir Jesus? Como não seguir Jesus na sua missão? Como não entrar na missão de Jesus? Eles passaram por uma experiência extraordinária. Pedro e seus companheiros, então, irmãos, aprenderam que a fé progressiva nos torna instrumentos da sua graça na missão. Pedro e seus companheiros são tomados, portanto, por essa profunda admiração do Senhor, que os leva na esteira do temor reverente a serem arautos da grande salvação do Senhor. Irmãos, é somente aos pés de Jesus que nós seremos tomados por admiração, temor, caminharemos nesse sentido, e quanto mais temermos o Senhor, mais o obedeceremos, mais o seguiremos, mais participaremos da missão, mais seremos agentes do Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você obedecerá. Quanto mais você obedecer, mais seu coração vai se abrir para o próximo, em compaixão. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar aos pés do Senhor. Quanto mais você estiver aos pés do Senhor, mais você vai admirá-lo na sua grandeza. Quanto mais você admirá-lo, mais você vai adotar isto como um estilo de vida para você. Percebe? E ao testemunhar desse jeito, nós estaremos em missão. Porque Paulo falou assim, antes importa que vocês vejam em nós como cartas vivas e conhecidas por Deus. Que vocês vejam em nós o testemunho da graça do Senhor. Irmãos, encerro esta mensagem dizendo para você, olha, fuja da tendência natural
de ser um esquentador de banco, viu? O Senhor não te chamou para esquentar banco na igreja presbiteriana do Cruzeiro. O Senhor tem uma missão muito específica para cada um de vocês. Há enormes necessidades nesta igreja aqui, de auxiliar o pastorado, de cuidar de pessoas, de fazer a missão. E às vezes a gente faz essa missão assim, meio com o coração dividido, pesaroso. Deixe-me dizer, isso não acontecerá jamais. Você fará a missão com alegria, se você permitir que a fé se desenvolva segundo este processo que a gente viu aqui. Ame ao Senhor, conheça o Senhor, obedeça ao Senhor, compartilhe com o coração compassivo aquilo que você recebeu. Eu vos dou de graça aquilo que recebi de graça. Lembra disso, Pedro que falou? E então, quebrante-se diante do Senhor, admire o Senhor na sua grandeza, desenvolva uma caminhada que seja guiada pelo temor reverente, e a alegria encherá seu coração. E quando a missão aparecer e você ouvir a voz de Deus no seu coração, é isso, vai lá, é você. Eu te talhei para essa missão. Você vai com alegria, sem resistência, porque você quer alegrar o coração de Deus. Deus não chamou ninguém para esquentar banco, mas Ele chamou pessoas transformadas para viverem em transformação e para, com alegria, representá-lo nesta terra. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu quero orar com vocês agora, tá? Neste momento. E eu estou muito inclinado, nesse momento, a fazer um apelo. O senhor me permite, pastor? Você ouviu essa mensagem? E eu não sei em que ponto você está dessa caminhada da fé progressiva. Talvez você tenha parado em algum ponto. Ou talvez nem começou ainda a caminhada. Mas o que você precisa nesta noite é de Jesus. E então eu vou orar. E à medida que eu estiver orando, se o Espírito falou ao seu coração, para dizer, Senhor, olha, eu estou aqui, viu? Assim como o Senhor entrou no barco de Pedro, eu sei que hoje o Senhor quer entrar na minha vida, de uma maneira extraordinária. O Senhor quer entrar na minha história, e o Senhor quer fazer história comigo a partir da minha vida. Então eu vou te dar o meu barco, o barco da minha vida. Eu vou te dar o meu momento, eu vou te dar a minha agenda. Eu quero dar tudo o que eu sou para o Senhor. Se essa for sua resposta ao que o Espírito falou esta noite, à medida que eu estiver orando, levante, como um sinal de que diante de Deus você está dizendo, sim, Senhor, o Senhor falou comigo, eu ouvi, e a minha resposta eu levanto diante de Ti, para ser usado por Ti, para que a minha vida seja uma vida usada por Ti para transformar outros. Faça isso, se você entendeu o que foi falado. Deus Santo, bendito, Senhor amado, diante de tão clara palavra, diante de tão graciosa manifestação do Senhor nesta igreja, em que o Senhor nos mostrou a resposta do coração de Pedro, esse homem que nos é descrito como um homem tão duro, mas que foi quebrantado pelo Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor quebre as nossas resistências. Que o Senhor nos ponha, Deus amado, prostrados diante de Ti. Que o conhecimento que veio esta noite aos meus irmãos e irmãs nos leve a obedecer o Senhor.
a doarmos o nosso coração de forma compassiva, generosa, atendendo às necessidades que sabemos e que nos chegam ao conhecimento. Ó Senhor, como nós ansiamos viver prostrados com o nosso coração sensível aos teus movimentos. Como nós ansiamos, Senhor, nos admirarmos novamente com a grandeza do Senhor, estimando a tua presença, amando a tua presença, tendo alegria nos encontros com o Senhor. E assim, Senhor, vivermos esse temor reverente como um estilo de vida de um coração transformado. É isso que eu peço, Deus, por mim, por meus irmãos, que aqui se colocaram de pé, numa clara demonstração de que é isso que querem diante do Senhor. E todos nós aqui, Senhor, clamamos pela tua ajuda fiel, assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus, com profunda gratidão, no nome de Jesus. Amém.